Aleluia. Ah, Senhor. Que tempo extraordinário, não é? Que tempo extraordinário. Obrigado, minha querida. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer e honrar o pastor Lucas, Camila, Lulu, João e Clara, né? A família completa, pela honra e o privilégio de confiar a nós, um rebanho tão poderoso do Senhor e tão amado, né? E de igual modo, minha esposa Juliana. Eu não vou nem enumerar meus filhos, senão vou perder muito tempo da ministração, não estou brincando. Mas Mateus, Isabel, Miguel e Davi. E finish, parou, uma benção, glória a Deus, aleluia. Bom, nós estamos nos preparativos aí, você já conseguiu ver, e eu acredito que eu me inspirei e vim a caráter, já vim com a roupa de vir, né? Mas que tempo precioso, que coisa maravilhosa, e eu sei que certamente o Senhor vai continuar ministrando aos nossos corações essa noite, amém? Sabe, essa ministração ela surgiu depois de... Não era questionamento, era algumas curiosidades ou perguntas que às vezes alguns irmãos me fazem. Talvez você não saiba, mas durante 3 anos eu acabo indo para o Rio de Janeiro, já passou esse tempo todo, mas tem 1 ano e meio que é intensamente, que é praticamente toda semana eu rodo cerca de 800 quilômetros. E aí, quando eu passo por alguém, às vezes as pessoas perguntam assim, como você aguenta? Esse tempo todo, como que você aguenta? E a minha resposta sempre foi, existe uma graça. Existe uma graça para isso. E eu tenho plena convicção, eu tenho plena consciência dessa graça me assistindo, me socorrendo, me direcionando, me dando livramento, trazendo suprimento, trazendo conexões. E isso eu vejo latente na minha vida se manifestando dentro dessa fase, dentro dessa estação. E aí eu fiquei pensando acerca dessa frase que eu mesmo falei, existe uma graça. Mas vamos iniciar pelo início, né? Mas onde o Senhor me direcionou aqui, amém? 1 Tessalonicenses 5:23 diz que nós devemos apresentar o nosso espírito, alma e corpo irrepreensíveis ao Senhor. Então a Bíblia, ela nos mostra que nós somos um, mas somos em 3 partes, ou seja, um ser trino. Você é um espírito, você tem uma alma onde estão os seus sentimentos, as suas emoções, e você habita em um corpo. E é esse corpinho aí que você está zelando e cuidando bem, embora um dia ele vai ser transformado, ou volta ao pó, ou vai ser glorificado, mas você está zelando bem dele durante esse tempo e essa estação, amém? Em 1 Coríntios 6:17 diz assim, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. E lá está falando espírito em letra minúscula, ou seja, está falando do seu espírito, de que você é um espírito. E no verso 19 diz assim, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? E aí ele está falando em letra maiúscula do Espírito Santo, que habita em vós. Então você é um espírito, e era um espírito que estava morto, por quê? Porque não tinha a vida de Deus. Mas ao entregar a sua vida a Jesus, você se tornou um espírito vivificado. E o próprio Espírito de Deus veio não passear, mas habitar, fazer morada dentro de você. Então você é um ser espiritual vivo, ativo, fervoroso. Por quê? Porque o seu espírito se uniu com o Espírito de Deus e se tornou um único. Então é por isso que a Bíblia diz que o espírito está pronto. Mas é a carne que é fraca. E graças a Deus que a carne é fraca. Imagina se ela fosse forte. Às vezes dá um trabalho pela falta da consciência, imagina se ela fosse forte. Mas é outra parte, amém? Romanos 12:2 também diz, e não vos amoldeis ou não vos conformeis com este mundo, com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Pela renovação da sua mente. Então é necessário entender de que você é um espírito, tem uma alma e habita em um corpo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando as pessoas me perguntavam como você aguenta, eu falava, é a graça do Senhor. E eu contava um breve testemunho das coisas que Deus tem feito. E Ele nos chamou para testemunhar.
Mas sabe que é interessante que talvez alguns testemunhos em si, eles não sejam tão assertivos no sentido de não ter a plena compreensão do caráter de Deus? Talvez assim como eu, você já ouviu pessoas dizendo assim: Deus me pôs uma enfermidade, mas Ele mesmo curou, e agora eu tenho vida, e agora eu testemunho do que Deus fez. Só que para aquela pessoa aquilo é plena verdade, é verídico, é a compreensão e o entendimento que ela tem. Ou tem aquela música, né? Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, porque nós não cantamos essas canções. Mas é a compreensão que a pessoa tem acerca do caráter, ou a revelação, ou a experiência que ela teve com o Senhor. Então alguns atribuem tudo a Deus. De bom, de ruim, o que fez foi Deus. Agora outros atribuem ao homem. A força do seu braço, a sua capacidade, ou a sua autossuficiência. A Bíblia chama isso de hedonismo. Então alguns talvez estão passando fases ou estações e ficam, mas será que é a vontade de Deus? Ou será que são consequências das minhas escolhas? Ou a minha alma está confusa, eu não tenho plena convicção do que é? Ou será que é o meu corpo, a minha carne que tomou a frente, tomou certas decisões e eu estou colhendo consequências disso? Mas e agora? O que está acontecendo? Cenários, estações, circunstâncias. Sabe por quê? Porque seria muito, acho que infantil da nossa parte, a gente medir se nós estamos de fato sendo guiados por Deus ou não, só baseados ou apoiados no sentimento do resultado imediato. Porque nem tudo que dá certo está certo. Saul é um exemplo disso. Ele venceu a batalha, mas foi destronado do trono porque desobedeceu a Deus. Ele não perdeu a batalha, deu certo. Mas não deu certo no final, não estava certo. Porque ele não obedeceu na totalidade à instrução do Senhor. Entende? Então, se a gente for medir por essa métrica, de alguma forma, a gente pode ficar tentado a ir para um lugar onde talvez a gente vai ficar fragilizado em algumas coisas. E nós precisamos entender que muitas vezes o homem é imediatista, mas Deus trabalha em processo. Deus está sempre presente. Quando você tem o saldo muito bom, ou quando não está bom ainda, como você gostaria ou deseja, ou como Ele prometeu. Mas Deus está sempre presente. Então não foi porque o saldo caiu, Deus se retirou. Agora o saldo aumentou, Deus chegou. Não, Ele está, porque Ele prometeu que Ele sempre está. Amém? Então eu peguei duas histórias da Bíblia aqui para que a gente possa de alguma forma falar um pouco. Você pode abrir em Lucas 1:26, por gentileza. Aqui nós vamos falar um pouco sobre Maria. 26 diz assim: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado para Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José. Ou seja, uma virgem que estava prometida a casamento a José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Aí vamos para o 34. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. No 38 ela diz assim: disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim
segundo a tua palavra, e o anjo ausentou-se dela. Historiadores dizem que ela tinha cerca de 16, 17, 18 anos. Geralmente eles casavam mais cedo por causa da cultura da época. Mas uma mulher, uma moça, nessa idade, prometida em casamento, no que ela estava pensando? No enxoval? Na casa? Coisas lícitas. Era uma estação onde ela estava pensando acerca do seu presente, mas do seu futuro, que seria construído com José, seu futuro marido. E nós sabemos que existem desafios dentro do casamento. Mas existiram desafios também dentro da tarefa que lhe foi confiada. Por quê? Porque Maria não pensou na reputação. Embora a Bíblia menciona uma virgem. Ou seja, a Bíblia estava dizendo, não existia homem nenhum sequer que poderia afirmar ou dizer, eu tive contato ou relações com ela. Nem mesmo José teve relação com ela. Ou seja, o anjo estava dizendo, o testemunho que você vai levantar, ele é totalmente válido, ele é totalmente abalizado no poder e na graça de Deus, porque não tem homem nenhum que tenha interferência nisso, mas o próprio Espírito Santo vai vir sobre você. E sabe que a Bíblia menciona uma vez que Jesus estava junto com eles, mas chegou o período da festa e ele se ausentou, e eles ficaram preocupados procurando Jesus por 3 dias. E quem é mãe sabe, quando sai da vista, cadê? Hoje a gente ficou ajudando aqui, quando o Miguel saía, a Juliana já falava, você viu o Miguel? Você viu o Miguel? Eu falei, não foi nem 3 minutos, Juliana, imagina 3 dias, mas cadê? Sabe que Maria também viu Jesus sendo perseguido, sendo afrontado? Lá em João diz que ela estava aos pés da cruz. Quando Jesus estava sendo transpassado, quando Jesus estava pagando o preço no meu e no seu lugar. E ela, assim como você e eu, é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. Então me parece lógico de que o sentimento e as sensações dela talvez seriam diferentes dos demais. Afinal de contas, ela cuidou dele bebezinho no manjedouro. Ela viu ele crescendo em graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Ela entendeu o propósito para qual ele veio. Tanto é que quando as profecias eram faladas, a Bíblia diz que ela guardava tudo aquilo no seu coração. E quando chega nesse cenário, nessa situação, é interessante porque aí João também está lá e o Senhor fala, pronto, agora a responsabilidade de continuar cuidando dela é sua, João. Então pensa alguém que estava numa estação que eu quero casar, constituir uma família. Sonhos, projetos, propósitos e todos eles lícitos. Mas para cumprir todo o processo, ela também passou por desafios. Só que a Bíblia não chama ela de entristecida, nem de sofredora. Olha, você vai gerar o Filho de Deus, mas você vai sofrer porque você... Não, a Bíblia chama ela de agraciada. Então, por que Maria suportou o que suportou? Porque quando o chamado e o propósito vem, a gente precisa entender, a graça para cumprir vem junto. A capacidade divina, a capacidade sobrenatural, a capacidade que não é pautada na força humana, na capacidade humana, mas divina, do poder do Espírito Santo, vem sobre nós, para que nós possamos cumprir aquilo que está no coração do Pai. Vamos para outra aqui, Atos 16. Vamos falar um pouquinho sobre Paulo. Atos 16, no 4, eu vou ler aqui.
E quando ia passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos de Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam em ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Trode. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. O último discurso, antes de Jesus subir, ele disse: ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Ides até os confins da terra. Se eles fossem para a Ásia, se eles fossem para a Bitínia, eles estavam fora da vontade de Deus? Não, porque eram os confins da terra. Mas existia uma vontade específica e uma direção específica para Paulo naquela situação, naquele cenário. E a motivação, a vontade era lícita, pregar o evangelho. Afinal de contas, eles já estavam fazendo isso e o testemunho do que o Senhor estava fazendo era evidente. Por quê? Porque o acréscimo de pessoas sendo salvas, o acréscimo e a maturidade da igreja estava sendo visto e foi relatado aqui. Eles estavam avançando no reino de Deus. Mas, naquela direção, o Espírito impediu. E disse: não é para aquele lugar agora. Isso me mostra que se Paulo aprendeu, nós podemos aprender e somos guiados pelo Espírito de Deus, amém? E quantas coisas extraordinárias Paulo não fez? Tanto é que na sequência dessa história, a Bíblia diz que ele chega e encontra em uma praia, no mar, Lídia, que era uma vendedora de púrpura. Ela acolheu bem a palavra e as pessoas que estavam lá, tanto é que ela abriu as portas da sua casa e acolheu Paulo e Silas. E eles continuaram por vários dias pregando, anunciando o evangelho e testemunhando da graça de Deus. Só que a Bíblia também menciona que existia uma mulher que estava possessa. E ela era como uma barganha, ela era como se fosse um objeto para os seus donos. E ela dava muito lucro, porque ela tinha um espírito de adivinhação. E a Bíblia diz que Paulo e Silas se indignaram. Paulo se indignou e expulsou aquele demônio da vida daquela mulher. Ou seja, ele trouxe libertação para aquela vida que estava presa debaixo da opressão do diabo, da mentira e do engano do diabo. E como consequência de fazer o bem, o que aconteceu? Tomaram uma surra. A Bíblia diz que eles foram presos, apanharam e ficaram acorrentados. Mas espera aí, não foi o Espírito que guiou eles à Macedônia? Então, quando chegou na casa de Lígia e houve uma boa aceitação, aí o Espírito deu cheque. Mas quando eles estavam na prisão, e o Espírito? Era o mesmo Espírito que tinha guiado eles no início até o final. Eles só precisavam entender que existia uma graça e o Espírito Santo nos guia para cumprir um propósito. Mas se eles tivessem medido segundo a circunstância, qual seria o resultado final ou qual seria a atitude deles depois desse desafio ter se levantado? Vamos ver aqui no verso 28. Vou no 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo as portas abertas, as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Todos aqui
estamos. Sabe que a atitude em meio ao desafio de Paulo e Silas ficou evidente não só para o carcereiro, mas para todos que estavam na prisão, que aquilo não era uma intervenção humana, mas só poderia ser uma intervenção divina, com graça e favor, atuando em favor deles? Tanto é que quem está preso, se abre uma porta, a primeira coisa que ele quer fazer é fugir. Ele quer correr. Não só Paulo e Silas permaneceram, mas os outros presos também ficaram impactados, porque eles também permaneceram. Eles não fugiram. Paulo diz, está todo mundo aqui. Ou seja, aquilo que nós, posso dizer assim, provocamos, adorando e clamando ao Deus poderoso, impactou todo mundo, que ninguém quer sair desse lugar. Ninguém foi embora. O lógico era fugir. Mas aquilo que eles provocaram, produzido com uma vida de rendição, de adoração, entendendo que Deus estava com eles, mesmo em meio àquele cenário, afetou a vida de todo mundo que estava ao redor. Sabe que as pessoas, quando chegam perto de nós, é esse tipo de vida e atitude que elas estão esperando? Pode estar o perrengue que for, pode estar a situação que for, pode o pessoal até brincar no Rio de Janeiro, eu falei, pode estar a bala que for, por onde eu passar eu sou guardado, por onde eu passo eu sou livrado, por onde eu estou, Deus está comigo, a graça dele está me guardando, os anjos estão trabalhando e eu vou e volto em plena paz e plena consciência, porque eu sei que ele está comigo. E não quer dizer que não existam desafios. É interessante pensar porque esse mesmo Paulo, certa vez ele disse assim, todos me abandonaram no meu primeiro julgamento. Mas que Deus não impute isso a vocês. Mas se nós formos estudar um pouco sobre a vida de Paulo, a Bíblia menciona que pelo menos cerca de 100 pessoas fizeram parte do ministério de Paulo. O que dizer de Barnabé? Quando a igreja, e muitos estavam desacreditando, achando que ele estava se infiltrando para perseguir os cristãos, e Barnabé disse, eu testemunhei o que Deus tem feito na vida dele, através da vida dele. Pode dar crédito, porque Deus transformou a vida desse homem. E Timóteo? E João Marcos? Que deu um atrito, mas depois ele diz, me traz João Marcos, afinal ele é importante para o ministério. E Priscila e Áquila, que a Bíblia diz que, Paulo diz que eles colocaram o pescoço, a vida deles em risco, para que eles pudessem cuidar de Paulo, para que eles pudessem ser suporte na vida de Paulo, para que Paulo pudesse cumprir o chamado e o ministério de Deus, que tanto nos abençoa e tanto afeta as nossas vidas através das cartas. E Demas, quando ele diz, amou o presente século e me abandonou. Ou seja, nem sempre vai ser tão assertivo quanto você imagina. Mas se nós não tirarmos os olhos da graça, do favor, das conexões que o próprio Deus coloca na nossa vida para promover aquilo que está no coração dele, a gente vai avançar e não vai ser roubado. A gente vai continuar crescendo e frutificando. A gente vai continuar avançando no propósito, amém? E aí agora nós vamos em Gálatas 5, no 2 ao 4. Coríntios, Gálatas, Efésios. Gálatas 5. Gálatas 5. Sabe por quê, amados? Porque assim, existiram fases na vida de Paulo. E de Maria, como eu falei. Com algumas expectativas ilícitas. Mas, por exemplo, enquanto Maria estava pensando na fase do casamento, Deus estava chamando isso de plenitude dos tempos, onde viria o Messias, a personificação do Salvador se tornando homem, o Deus se tornando homem.
Se ela não entendesse que a intervenção divina era maior do que a sua própria vontade, mesmo sendo lícito, ela não iria desfrutar da graça e não viveria na plenitude aquilo que Deus deseja para que se cumpra. Então nós precisamos entender que talvez coisas lícitas, ou os nossos próprios desejos, ou as nossas próprias satisfações, têm nos impedido de compreender e desfrutar da graça para aquela estação. Porque Deus não está nos nossos cronos, nos nossos dias. Deus é kairos, Deus é eterno, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não está limitado nos nossos dias, nos nossos anos. Paulo considerou tudo como perda, como esterco, se comparado à grandeza do conhecimento de Cristo, de Jesus. Ele foi treinado aos pés de Gamaliel, ele teve instrução, e passou a ser perseguido, naufrágio, tantas coisas, mas ele via a graça e o favor de Deus acompanhando, igrejas crescendo, frutificando, avançando, o reino se estabelecendo. Sabe por quê? Porque tantas pessoas olham, mas e o espinho na carne? E o espinho na carne? Ele mesmo orou e pedindo, Deus, afasta esse espinho. Mas o que o próprio Deus disse? A minha graça te basta. Quantas pessoas estão tentando entender o espinho, ao invés de olhar para a graça? Existe capacidade para romper, para avançar, para crescer, para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Estão querendo tantas explicações do espinho, mas será que era mulher? Será que era doença? Será que era não sei o quê? Deus não focou no espinho, Deus focou na graça e disse, não tira os olhos da graça. Se ficar a olhar para o espinho vai dar ruim. Olha para a minha graça, ela te basta, ela já está aí, já está disponível. Se apega nela e continua avançando. E aí sabe o que Deus diz? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não foi na sua capacidade, não foi porque você se acha o sabichão, não foi porque você é capaz de fazer tudo, não. Foi porque se você continuar dependendo de mim, da minha graça, mesmo em meio às suas limitações, mesmo em meio aos desafios, mesmo em meio às suas fraquezas, a graça é suficiente para te tirar desse lugar e te levantar onde eu quero que você esteja. Aí às vezes a gente diz, eu não posso. Eu penso Deus dizendo, tá bom, essa parte você já entendeu. Agora olha para a graça, porque com a graça você pode. Eu não tenho. Não, essa parte eu já entendi. Se você tivesse, talvez você ia ficar soberbo e achando que é você que consegue. Eu sei que você não tem, mas olha para a minha graça, porque ela vai te impulsionar a cumprir aquilo que eu tenho para você. Ah, mas eu não consigo. Pronto, olha para a minha graça. É fraqueza. Era limitação, mas a graça é sublime, é maior do que toda e qualquer limitação que se levanta sobre a nossa vida. Mas se nós tivermos uma percepção errada, a gente pode ser roubado dessa graça. Falei para abrir em Gálatas 5, né? Olha o que Paulo diz. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a meter-vos debaixo de jugo de servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E, de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. E no 10 ele diz assim, confio de vós, no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Paulo está alertando, exortando a essa igreja, dizendo assim, vocês começaram tão bem pela graça, vocês receberam a salvação pela graça
por intermédio da fé, o espírito da fé que produz a esperança. E agora vocês estão querendo voltar para os rudimentos da lei, para circuncidar, para que vocês possam ser justificados. Se você permitir circuncidar, você está anulando o que Cristo fez por você. Se você está querendo se justificar ou falando eu sou santo o bastante na força do meu braço, porque eu faço, porque eu aconteço, você está invalidando aquilo que Jesus fez por você. Nós nos tornamos santos não porque a gente deixou de dançar no forró, dançar colado. Nós nos tornamos santos porque o sangue dele nos lavou, nos redimiu, nos justificou, nos comprou e nos fez justiça de Deus e está diante dele sem medo, sem condenação e sem culpa. Ah, então eu continuo dançando colado? Bom, se o sangue te lavou, você não quer mais dançar colado, porque você quer celebrar na presença daquele que reina e vive para sempre. Ele está dizendo, você está tentando ser aceito? Pelo mérito, pela força humana, pela obra do seu braço? Quando na verdade Cristo já te libertou. A Bíblia diz, o pecado não tem mais domínio sobre vós. Porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas na graça. A Bíblia está dizendo, você não é mais refém do pecado, você não é mais prisioneiro do pecado, você não é mais dominado pelo pecado, porque o seu espírito se tornou um com o Espírito de Deus. Agora, se eu não tiver essa compreensão e não renovar o meu entendimento, eu vou ser um livre andando como se fosse um prisioneiro. Eu vou ser um livre andando como se eu fosse um escravo. E é isso que Paulo está dizendo, e só que ele não termina aqui. No 10 ele disse assim, mas eu creio, eu confio que vocês vão recobrar a consciência de vocês. E vocês não vão sofrer mais nenhum dano. Mas esses que estão no meio de vocês, trazendo essa mentira e essa confusão, eles vão ter a consequência disso que eles estão fazendo. O que isso me mostra? Aquilo que você mais dá atenção, começa a exercer domínio sobre você. Você pode ter ouvido da graça, você pode ouvir sobre justiça, mas se você der os seus ouvidos a coisas que são contrárias a isso, quando você menos esperar, você está achando que você está na força do seu braço e desconsiderando e agindo como se a graça fosse nula na sua vida, naquela área que tem te aprisionado. Porque a graça é completa, ela é plena, para toda e qualquer área das nossas vidas. Eu recebi graça para ser um bom esposo. Eu recebi graça para ser um bom pai. Eu recebi graça para ser um bom servo. Eu recebi graça para ser um bom funcionário. Eu recebi graça para ser um bom filho. Eu recebi graça para ser aquilo que o Senhor me chamou para ser. E é para mim testemunhar quem Ele é por onde eu passo por todas as nações. Então é a partir dessa capacidade, desse poder de transformação. Deixa eu ver meu tempo aqui, está no tempo ainda. Eu vou falar um pouquinho sobre a graça no relacionamento, porque, por exemplo, Lídia recebeu Paulo muito bem. Eu gosto muito, por exemplo, da passagem de Cloe. Quando em Coríntios Paulo fala assim, eu fiquei sabendo pela família de Cloe que está tendo divisão no meio de vocês. E eu meditando sobre isso, eu não imagino que Paulo pôs o pé na igreja e Cloe veio correndo falando assim, olha, deixa eu te contar um negócio. Não. Para mim ele tinha acesso à família de Cloe. Para mim ele tinha relacionamento. Ele tinha intimidade. E na mesa não era uma fofoca. Era Cloe falando, Paulo, a divisão está tentando se instaurar no nosso meio. Então existe graça de Deus conectando pessoas para que você possa ser impulsionado para cumprir o propósito. Paulo esteve sozinho no primeiro julgamento, mas quem foi que disse que ele continuou assim por todo o ministério?
se conectou com tantas pessoas. O que a gente precisa entender? Ninguém faz nada sozinho. Aquilo que você tem se tornado, aquilo que você carrega, precisa afetar a vida das pessoas que estão ao seu lado. E aí, como Demas, nem sempre vai ser tão confortável. Mas sabe que o dano pode existir, mas a graça é muito maior. A capacidade é muito maior do que a frustração. O poder de cura é muito maior do que a dor que pode ser ocasionada. Como o pastor Vitor disse, Deus não está com a mão encolhida. O poder de restauração é muito maior. A graça é muito maior. Porque o propósito é extraordinário. Então vamos deixar de picuinhas em algumas coisas. De rusguinhas em algumas coisas. Ah, mas a ofensa. A graça é muito maior do que a ofensa. A graça é muito maior do que a ofensa. Amém, amém, amém. Mas, tá bom, não fazia parte desse processo, mas eu ouvi essa ilustração e eu achei maravilhosa. Agora sim, a gente precisa entender que talvez uma mentirinha não vai fazer uma prisão, um sofisma tão grande na mente. Fala assim, imagina o diabo falando para Paulo assim, ó, você é um fingido mesmo. Ele nem se converteu direito. E alguns da igreja estavam achando isso. Até que Barnabé disse, não, não é isso. Existe transformação na vida dele. Agora pensa se ele se apega àquilo e fala, será que eu sou fingido mesmo? E aí na próxima vez alguém fala assim, você é fingido. E da próxima vez ele fala, puxa, tentei me achegar com o coração aberto, mas não me aceitaram. E aí uma mentira após a outra vai se conectando. Sabe quando às vezes a gente pensa assim, fala, nossa, eu não sou capaz de fazer isso. Aí o diabo fala, não é mesmo. E é mentira. Por quê? Porque você tem a graça, não é na sua força, não é na sua capacidade. Aí passa o tempo, aí o diabo fala, tá vendo? Se você fosse capaz, não tinha demorado tanto, não tinha passado tanto tempo. Aí aquela mentira de que você não é capaz, mas que já passou tempo demais e não vai acontecer, já se une com a primeira. Aí você fala, não, mas não é tanto tempo assim, deixa eu tentar mais uma vez. Aí você, fracassou. Aí o diabo falou, tá vendo? Tá tentando e só fracassa. Aí é um acúmulo de mentira que vai se tornando um sofisma, uma prisão no entendimento, na nossa mente, que vai dizer você não pode, você não é capaz, não vai acontecer. E nesse lugar é onde a gente acaba desconsiderando a graça. Acha que a mentira do diabo é maior do que o poder da graça para transformar a nossa vida. Quem era Paulo aos olhos naturais humanos? O perseguidor, matador de crente. Quem era Paulo diante dos olhos da graça? Um vaso precioso, que foi cheio do Espírito Santo, e por onde ele passava, ele revolucionou, porque ele sabia que a graça do Senhor era com ele. E quando o espinho estava doendo demais, ele foi orar, Deus disse, não tira os olhos da graça, volta com os olhos para lá, porque é isso que você precisa, porque você vai ser aperfeiçoado até na sua fraqueza. E aí eu vi essa ilustração em João 4 da mulher samaritana. E muitos de nós já conhecemos essa história. Quando Jesus diz que tem que passar por Samaria, e aí os discípulos vão buscar comida, e essa mulher chega ao poço. E aí Jesus, me dá um pouco de água. E ela diz, como você sendo judeu, conversa comigo? E aí dentro dessa ilustração que eu vi, ele menciona como essa mulher, quando ela diz assim, Jesus fala assim, ó, chama o seu marido. E ela diz, eu não tenho marido. E ele diz, é verdade, porque você já teve 5, e esse que você tem não é seu. E aí ele faz a exemplificação de a condição da humanidade nessa mulher. 5 relacionamentos. E quando nós vamos ver, existiram 5 dispensações antes da manifestação de Jesus Cristo. Se você estudou o Rema, você viu. Se você não estudou, estude.
Mas a primeira dispensação foi a do Éden, da inocência, onde Deus tinha plena comunhão e relacionamento com o homem. Mas após a queda, foi a dispensação do conhecimento, onde ele faz uma aliança com Adão, e onde ele já libera a promessa que o Messias viria, onde ele já dá uma sentença sobre a serpente. Mas a terceira dispensação foi a dispensação do homem, onde Deus faz uma aliança com Noé, na arca. E depois a dispensação das promessas, onde Deus faz uma aliança com Abraão, o pai da fé. E a quinta dispensação da lei, em Moisés. E essa mulher está nesse cenário, na dispensação da lei, na expectativa de que o Messias viesse, sem reconhecer. Tanto é que quando Jesus diz assim, você teve 5 mulheres, é como se ela dissesse, opa, eu entendo desse manto aí, você é profeta. É profeta, porque se não fosse profeta, então já que você é profeta, onde a gente deve adorar? É no monte tal? E aí Jesus diz, é chegada a hora e já chegou. É chegada a hora e está passando a transição da lei para uma nova estação, para uma nova dispensação, para uma nova fase, onde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aquela mulher estava dizendo, e essa hora, quando é chegada? Jesus se revela e diz, eu sou. Chegou a hora. O noivo chegou. 5 dispensações não foi suficiente para resolver, mas chegou a dispensação da graça, que agora você não vai precisar mais, através do seu esforço, ficar tentando buscar água para saciar a sua sede, mas através do relacionamento comigo, aquilo que eu ponho em você vai jorrar para a vida eterna. É como se Jesus estivesse dizendo assim, para de ficar tentando com o baldinho, porque com o conhecimento de quem eu sou, quando você entrar nesse lugar, nessa graça, você não vai viver mais pegando de baldinho, você vai se tornar um bebedouro, rios de água viva vão fluir do seu interior, e por onde você passar, vai jorrar, 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 e quem for tocado por essa água, vai ser atraído para essa graça. E aí ela chega na cidade e diz, eu posso testemunhar, eu encontrei, a graça me alcançou, é o Messias, é o Rei. E aí a cidade vem até Jesus. Quantos foram alcançados pela graça? Você não está mais de baldinho. Você tem livre acesso, a presença habita em você, e é uma fonte inesgotável que jorra. Aleluia. Uma fonte de graça e sabedoria, porque você está conectado com Ele. E aí eu fiz um teste bem básico assim, uma ilustração, com a minha esposa em casa, e eu fiquei pensando assim, Ju, pensa comigo aqui, uma coisa que você sabe que precisa mudar, mas ainda não conseguiu mudar, ainda não conseguiu romper, mas você sabe que o Senhor deseja que haja essa transformação. E aí ela pensou, eu falei, eu também pensei. Eu falei, agora pronto, agora vocês pensam aí também. Pensaram ou não? Pensa aí. Pensaram já? Tá valendo? Aí eu falei, e agora, o segundo pensamento, qual que é? Eu preciso me esforçar mais nisso? Ou o segundo pensamento é, eu preciso aprender a depender da graça para vencer esse desafio? Qual foi o segundo pensamento? Eu preciso me esforçar mais? Ou eu tenho consciência da graça que me capacita? E aí talvez a gente está com sofisma, achando que está vivendo debaixo da lei, quando nós estamos na dispensação da graça. É a graça que te ajuda, é a graça que me ajuda, é a graça que te direciona.
É a graça que te levanta, é a graça que te sustenta, é a graça que te fortalece, é a graça que te salvou por meio da fé em Cristo Jesus. A graça sobre graça, graça disponível. E a Bíblia diz que graça e paz vos sejam multiplicadas, não é somada, é multiplicada pelo pleno conhecimento de Jesus, de Deus, o nosso Senhor. Sabe o que o Senhor falou para mim? Se não há louvores, se não há uma nova canção, se não há alegria latente nos seus lábios, a consciência da graça pode estar sendo deturpada. Sabe por quê? O que Maria teve em comum com Paulo? Maria, quando recebeu a promessa, disse: eu não sei como vai acontecer, eu só sei que Deus pode fazer. O Espírito disse: vá até Isabel, porque ela era estéril, mas a graça de Deus também foi sobre ela, e a estéril vai dar à luz. Sabe o que ela faz? Ela corre até Isabel, e nesse encontro, a Bíblia chama de a canção de Maria, onde ela começa a exaltar a Deus, cheia do Espírito Santo, as grandezas daquilo que o Senhor fez. Paulo e Silas na prisão, eles tinham motivo para se entristecer? Para se chatear? Estava doendo? Estava. Lembra que eu falei que a gente tem um corpo? Surra dói. Mas quem entende que é um ser espiritual e que existe uma graça operando sobre a sua vida, não é o cenário, não é a circunstância, não é a dívida, não é a doença, não é a mentira do diabo que vai parar a sua boca, de você levantar os seus lábios com clamor, com exaltação, com rendição, dizendo o quanto Ele é bom, o quanto Ele é santo, o quanto Ele é justo, o quanto Ele é amável, o quanto Ele é presente na minha e na sua vida. Eu já pensei umas 50 vezes que música que Paulo cantou. Não está na Bíblia, então não é para mim saber. Mas eu posso pressupor. Talvez foi Maravilhosa Graça, tem um amor que não para. Mas talvez você esteja numa prisão nessa noite. Física não, mas um sofisma. Uma mentira do diabo que foi ganhando força e mudando o seu alvo. Hebreus 12 diz: não prive a graça de Deus sobre a sua vida, continue olhando para o autor e consumador da sua fé. Não muda os olhos, não muda a vista, a graça já está disponível, nele já está tudo pronto, e você está em Cristo, e Cristo está em você. E aí nessa noite eu posso levantar as minhas mãos e cantar uma canção de liberdade. Você pode se colocar em pé, por gentileza? Vai fluir, porque tem tempo ali. Glória a Deus. Eu não tenho a ti, a tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença eu quis.
que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde. Se eu não tenho a ti, se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Só tua presença é o que nos basta, a tua graça nos alcançou, Senhor. A tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Você pode dizer a tua graça? A tua graça é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? A tua graça é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? A tua graça é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? E se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Declare isso. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde. Se eu não tenho a ti, se eu não tenho a ti, não o que seria de mim sem ti, sem ti, sem ti? O que seria de mim sem ti, sem ti, sem ti? O que seria de mim
Paulo não esperou as cadeias caírem e a prisão tremer, porque Paulo era livre por dentro, ele foi livre por fora. Porque Paulo era livre por dentro, ele foi livre por fora. Porque você é livre por dentro, porque você é livre por dentro. Aquilo que está fora do lugar, fora, tem que se ajeitar, tem que se alinhar, tem que se reposicionar. Chamado, não é tarde demais para o processo, não é tarde demais para os sonhos, não é tarde demais para o projeto, não é tarde demais. Não deixa a mentira roubar os seus sonhos. Os sonhos que Deus colocou no seu coração. Não deixe os sofismas, as mentiras te levarem para esse lugar. Continua, volta os olhos para Ele, continua com os olhos nele, porque a mão não está encolhida, ela está estendida, ela está estendida, a mão de graça, de poder, de favor sobre a sua vida. Obrigado, essa é a estação, esse é o tempo. Obrigado, Pai. Se você entrou aqui essa noite e ainda nunca fez uma oração reconhecendo o senhorio de Jesus sobre a sua vida, você crê em Deus, mas a Bíblia nos ensina, nos instrui que é necessário crer com o coração e confessar com a boca. Não são as minhas palavras que vão persuadir você, mas é o Espírito Santo que convence você. E isso está queimando no seu coração. Se você nunca fez isso, essa pode ser a sua noite, e eu creio que é a sua noite. E de igual modo, se você por algum motivo se afastou, se desviou, perdeu a direção, o senso do propósito, ou qualquer coisa que seja, não me importa saber, eu só sei de uma coisa: a graça te alcança, a misericórdia te alcança, o amor de Deus te alcança e faz tudo novo, e você vai viver na totalidade os sonhos e propósitos que Ele tem para a sua vida. Se você corresponde a um desses apelos, eu gostaria que você fizesse um aceno com a sua mão assim, ó, bem alto, para que eu pudesse orar com você. Nós temos alguém? Se não, e você ainda não recebeu o batismo do Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, é para todo crente. Isso vai te regular, te ensinar a regular o bebedouro e virar essa fonte que jorra constantemente e que nunca vai deixar de cessar essas águas, esses rios de água viva. Ou se você está com alguma dor ou enfermidade, existe unção disponível para que você prove de saúde divina e seja livre de todo esse mal. Se você corresponde a um desses apelos, pode vir aqui na frente que nós vamos orar por você. Se não, todos salvos, todos cheios, todos sarados, todos restaurados. E na frase que o Senhor falou para mim, pronto. A gente continua adorando. Afinal é o Senhor que está se movendo. A gente continua adorando. Amém? Continua fluindo aí, continua fluindo. Os meus olhos em
Aleluia. nada mais. E sabe o que eu pensei, meus irmãos? Se eu começo a me lembrar tudo que Ele fez por mim, como não ter uma canção? Como não ter gratidão? Como não ter um sorriso nos meus lábios, se eu me lembrar de tudo que Jesus fez por mim? E sabe o que está acontecendo? Ana Paula está voltando para os braços do Pai. É nesse lugar, é nele, é por Ele, é por intermédio dEle, é em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. É nele. Ah, é por Ele. Ah, é sempre por Ele. Aleluia. Mateus está pedindo cura da pedra nos rins. A oração do justo é eficaz, amém? Eu tive um episódio desse. Ficou lá no passado. Eu chorei que nem criança, chegando no médico, das dores tão grandes. Aí falam que é dores de parto. Eu falei, vixe, então as mulheres estão mais corajosas do que eu. E aí ele me deu um remédio, não passou, eu pedi de novo, não passou. Eu falei, misericórdia, que remédio é esse aí que não funciona? Ele falou, calma que demora para fazer efeito. Quando eu fui para casa, ele falou, você precisa retornar para a gente fazer um diagnóstico para ver como vai fazer com essas pedras, com isso daí. E aí eu deitei com dor e falei, Senhor, você é que dá sabedoria aos homens. Então, se você deu sabedoria para o homem criar um laser que explode pedra, o Espírito Santo tem o Dunamis, que é mais poderoso do que esse laser. O Espírito Santo explode. E aí dentro de mim o Senhor falou, se você crê, você corre. Falei, com o quê? É para já. Eu levantei e saí correndo em volta da casa. Dei uma volta, dei duas voltas, dei três voltas, estava com a língua quase pendurada. Juliana saiu e falou, o que está acontecendo? Eu falei, eu estou obedecendo o Espírito Santo. Dei outra volta. Pode parar. Eu parei, deitei. Quando eu acordei, a dor tinha ido embora e nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Senhor, nós determinamos agora, pedras nos rins sumam, desapareçam agora da vida do Mateus, dos rins do Mateus, do sistema urinário de todo o canal, onde estiver, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos agora, Mateus, você é plenamente curado em nome de Jesus. O poder da graça. A misericórdia vem antes da graça, Kate Butler, esse eu já li, o outro ainda não, mas vou ler. Graça, o DNA de Deus, Tony Cook, esse eu já li também. São literaturas indispensáveis para que a gente possa viver aquilo que diz, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento. Amém? Vocês são uma bênção, glória a Deus pela vida de vocês, sejam edificados na prática da palavra. Pastor Lucas.